Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à Semana da Papelaria Lucrativa. A gente está na segunda aula e eu espero muito que você esteja gostando de todo esse conteúdo que eu preparei aqui com carinho para você. Obrigada pela sua confiança, eu espero realmente superar suas expectativas nesses 3 dias de puro conteúdo por aqui. E para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Tati, mãe, artesã, empreendedora, professora, mas eu sou, sabe o quê? Especialista em ensinar você a fazer dinheiro dentro da sua casa. E se é isso que você gostaria para você, já vai dando like aqui nesse vídeo. E ao longo dessas 3 aulas, eu não estou ensinando para você alguma forma, eu estou te ensinando a melhor forma de você fazer pelo menos R$5.000 sem sair da sua casa com cartonagem e encadernação. E claro, na primeira aula eu já te apresentei inúmeros produtos com essas 2 técnicas. Afinal de contas, por que não ter as 2 técnicas? Claro que você não é obrigada, tá? Eu tenho alunos que fazem esse faturamento apenas com encadernação, outros apenas com cartonagem e tem muitos que fazem com os 2. Tá tudo certo. O importante é que você tenha resultado. Então, na aula passada eu te apresentei inúmeros produtos com essas técnicas. Nessa aula aqui, eu vou te apresentar também inúmeros nichos, ou seja, como você pode atuar nesse mercado, a quem você vai atender, enfim, como você pode fazer para você conseguir esse faturamento todos os meses. E detalhe, a gente ainda vai confeccionar um planner lindo, que é esse aqui, com uma técnica incrível, que é a minha técnica exclusiva. Pois é, esse planner diário, você não vai precisar de encadernadora, e é tudo com certeza gratuito, arquivo digital e molde para você já fazer aí durante essa semana, você já vender e já sair lucrando, tá certo? Mas Tati, será que é possível realmente ter o meu ateliê que fatura todos os meses dentro da minha casa? Sim, é claro que é possível. E se essas mulheres conseguem, por que você não consegue? Quer ver? Dá só uma olhada nesses depoimentos. Esperam alguns dias de outubro que não entrou pedido e meu faturamento foi lá em cima. Por quê? Eu segui o que você disse, trabalhei menos, ganhei mais, esvaziei meu estoque. Quarta-feira meu marido chegou, já tinha 2 pizzas, já tinha comprado refrigerante. Ele falou: o que é isso? Eu falei: a Bilila vai fazer um jantar para todo mundo hoje, sabe? Eu falo pro meu marido, eu acho que acabou a fase do marido investidor. No dia 26 de outubro, 8.342,92. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Às vezes você tá na live, as pessoas falam: ah, mas será? Eu vou lá e respondo. Aí eu fico pensando, será que a pessoa tá achando que eu sou da equipe dela? Às vezes eu paro, eu não respondo, eu falo: ai, acho que eu tô impondo muito pra pessoa, ela vai falar: ah, essa daí tá ganhando pra falar. Aí às vezes eu respondo assim de leve, porque é inacreditável a diferença que faz. Foi um divisor de águas, porque a gente mesmo acaba se boicotando. Essa era a frase que eu mais falava: eu não vou conseguir. Não é só um curso de papelaria, vai muito além, é uma terapia, nos ensina como pessoa, como ser humano mesmo, abrange tudo na nossa vida. Aqueles extratos que eu te mandei, estava chegando 5.300 e alguma coisa. Foi quase R$5.500. Eu enviei pedidos para outras pessoas, porque eu não dava conta de fazer, porque um único pedido me faturou R$4.450. Quem não te conhece de verdade e não entende como que é o seu sistema de trabalhar, não acredita que você responde a gente. Não é nem outras pessoas que respondem, foi ela mesma que me respondeu. É muito surreal. Esse suporte, além de você, é muito interessante, porque eu nunca ouvi falar que você tem uma equipe de alunas que ajuda outras alunas através da sua professora, através da sua mentora. E a gente aprende isso ao longo do curso, que não é só produto, não é só ter o cliente, mas vai além, vai muito além. Nem 10 anos de terapia pagaria as mentorias que a gente tem. E eu tenho muito orgulho disso, de ser sua aluna. Eu sou muito, muito feliz e grata a Deus por isso. Bom, são muitos resultados que é claro que eu não consigo mostrar tudo por aqui. Na primeira aula, você aprendeu como você pode começar o seu ateliê com menos de R$300 de investimento. Você também recebeu uma apostila com uma checklist com os 9 instrumentos principais que você não pode deixar de ter.
A gente confeccionou também esse estojo lindo que vai fazer par com o planner que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Além disso, você aprendeu sobre cada ferramenta. Eu falei para você a importância de cada uma e você pôde fazer as suas anotações. Você também entendeu como é que surgiu o meu método e como é que eu consegui virar a chave e ter um ateliê que fatura todos os meses, ou seja, um ateliê com faturamento sólido desde muito tempo. Centenas de pessoas já assistiram a primeira aula e já baixaram a apostila. E se você ainda não baixou, se você ainda não assistiu, dá tempo ainda de baixar e de assistir. Mas corre, porque não vai ficar no ar por muito tempo. Mas tudo bem, não precisa sair dessa aula aqui não. Assiste essa aula primeiro, depois você vai lá, assiste a aula 1 e baixa o seu material. E eu super indico que você assista por 2 motivos. Primeiro, para você que acha que você precisa de muita coisa, muito equipamento, enfim, para você começar a sua papelaria dentro da sua casa, vai ser bastante esclarecedor para você. Justamente porque você vai ter na mão uma checklist de tudo que você precisa. Se você é organizado, você vai gostar. Se você não é organizado, você pode passar assim, tá certo? É importante. Justamente porque daí você já vai saber exatamente o que você precisa comprar, exatamente o que você precisa investir para você começar o seu negócio lucrativo aí dentro da sua casa. E o segundo motivo que eu já falei, a aula não vai ficar disponível por muito tempo. Domingo sai absolutamente tudo do ar. Então corre e assista. Lembrando que todas as dúvidas de vocês, eu estou retirando todas onde? Lá na nossa comunidade, tá certo? Eu concentrei todas as perguntas por lá e eu estou respondendo todo mundo. Afinal de contas, gente, não dá para ficar respondendo em todos os lugares, não, tá certo? Lá, eu e minha equipe, a gente está tirando todas as dúvidas de vocês, então aproveite esse momento 100% gratuito que eu estou aqui disponível para te auxiliar a encontrar o melhor fornecedor, a tirar todas as suas dúvidas. E a galera tá participando na comunidade, quer ver? Dá só uma olhada no que tá rolando por lá. Bom, agora eu não sei ao certo o motivo pelo qual você chegou até aqui na semana da papelaria lucrativa. Talvez você esteja como um dia eu já tive. Quem sabe você não tem com quem deixar seu filho para que você trabalhe o dia todo. Quem sabe você trabalha em um emprego que não te traz muita felicidade. Ou talvez você não queira sair de madrugada para levar seu filho em um lugar, né? Trabalhar o dia todo, voltar, pegar ele ainda de madrugada e perder boa parte da infância dele. Talvez você não queira pegar transporte público, talvez, quem sabe, você não queira ter chefe, ter que bater ponto. Talvez você queira ficar mais com a sua família, ter liberdade de horário. Quem sabe não ter que dar satisfação para chefe, aguentar cara feia quando você precisa sair mais cedo para pegar seu filho na escola. Enfim, eu não sei exatamente qual o seu motivo. O que eu sei é que a papelaria é um meio pelo qual você pode fazer pelo menos R$5.000 sem sair da sua casa. E afinal, o que faria de diferente para você hoje? O que mudaria para você se você conseguisse faturar pelo menos R$5.000 sem sair da sua casa? Pensa aí o que mudaria para você. Será que você viajaria com a sua família? Imagina uma viagem paga pelo ateliê da mamãe. Pois é, eu tenho centenas de alunas que fazem isso hoje. Será que melhoraria seu psicológico? Ansiedade, estresse, enfim, seu psicológico de uma forma geral? Será que reduziria o seu tempo de trabalho? Talvez você ganharia mais qualidade de vida, quem sabe? Eu acho que talvez você teria mais tranquilidade de trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que te dá satisfação, sabe? Bom, eu definitivamente não conheço você, eu não sei qual a sua realidade, mas eu gostaria de pedir para que você fizesse uma reflexão. Como você se vê daqui a 5 anos? Você estará realizada daqui a 5 anos se você estiver fazendo a mesma coisa, trabalhando da mesma forma, ganhando o mesmo salário? E eu sinto muito te dizer, mas se a resposta for não, você precisa tomar uma decisão. E a única coisa que eu sei é que o conteúdo que eu estou entregando aqui para você ao longo dessa semana tem o poder de transformar a sua vida, de virar a sua chave. E eu sei, às vezes você pode estar nervosa, com medo, porque você já investiu em outras coisas que não deram certo. Talvez você tenha investido em outras áreas, que você não tenha tido nenhum retorno financeiro. E por isso eu te convido para você dar uma chance, por isso mesmo. Para dar uma chance para cartonagem, encadernação e ouvir esse conteúdo que eu tenho para entregar para você ao longo dessa semana. Porque o tamanho do nosso mercado é enorme. E eu posso afirmar para você que todo mundo precisa de papelaria. Se você abrir os seus olhos, você vai ver que todo mundo usa papelaria. Afinal de contas, se alguém resolver abrir um negócio, por menor que seja, vai precisar de papelaria. Você já viu? Já deve ter visto nas redes sociais. Nenhum influenciador abre uma box, né, uma caixa, sem que seja uma caixa bonita, não é verdade? São os press kits, que são muito falados hoje em dia
não é? Pois é, esse tipo de caixa cartonada, rígida, a gente confecciona. Médicos, profissionais liberais, empresas precisam e pedem com frequência papelaria. Todas as datas sazonais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, tudo, se você for perceber, tem papelaria. E por isso eu convido você, com muito carinho, a entrar nesse mundo que eu vou abrir agora para você. E um dos nichos que mais encanta nesse mundo é o nicho maternidade. Eu não sei se você já viu, mas caixa de padrinhos, de madrinhas, nossa, que coisa linda. Caderneta de saúde, box com diário do bebê, tudo isso encanta e as mamães amam comprar. Profissionais autônomos também precisam de papelaria. Agendamentos, agendas, blocos receituários, tudo isso é fabricado pela gente, ou seja, confeccionado pela gente, pode ser confeccionado por você dentro da sua casa. Além disso, se esses profissionais autônomos dão workshops, né, palestras que sejam, aulas, normalmente eles pedem apostilas e boxes também para que, enfim, para que o workshop dele também seja valorizado. E esse tipo de papelaria a gente confecciona. E você acha que a empresa não precisa? Claro que precisa. Afinal de contas, olha só como o nosso negócio pode transformar uma empresa, pode transformar a venda de uma empresa. Não é verdade? Porque um brownie é um brownie, mas dentro de uma box nossa virou um presente, concorda comigo? E afinal de contas, empresas querem ser vistas. Então, encomenda a nossa papelaria tanto para clientes quanto para colaboradores. Mas se você ama festas infantis, talvez você já trabalhe no ramo, a cartonagem e encadernação pode vir a agregar para você. Isso mesmo. Em vez de você só ficar, de repente, com a parte de papelaria que você faz infantil, você pode colocar aí as lembranças úteis, incríveis de final de festa. E isso pode fazer você alavancar o seu ateliê. Afinal de contas, o ticket médio vai aumentar, ou seja, a gente tem um lucro bem maior normalmente nesse tipo de papelaria que a gente confecciona. Mas se você está com dúvida com relação à precificação e lucratividade, calma, que na terceira aula a gente vai precificar, eu vou falar para você os valores sugeridos, na verdade, dos 3 produtos que a gente vai confeccionar, tá bom? Na aula 1 a gente confeccionou um produto, na aula 2 hoje a gente vai confeccionar um outro produto, na aula 3 teremos um terceiro produto e aí também nós vamos falar sobre os valores e a lucratividade de cada um deles ao final da terceira aula. Então calma, você vai conseguir esperar, eu tenho certeza disso. E aí você vai poder ter mais noção da lucratividade do mercado. Mas independente disso, a certeza que você pode ter é que os nossos produtos são altamente lucrativos. E claro, né, lembranças úteis que chamam a atenção, essa é a nossa especialidade por aqui. Além desses nichos, todas as datas sazonais, como eu já falei, Dia das Mães, Dia dos Professores, Natal, enfim, todas as outras datas, elas pedem também produtos de papelaria. E no nosso calendário, a gente tem aí pelo menos uma data sazonal por mês ao longo de 365 dias, ou seja, ao longo do ano. Bom, todo mundo usa papelaria. Você já deve ter percebido isso, né? Afinal de contas, já coloquei muita coisa aqui para você ver. É a nossa área alavancando todas as outras. Então, assim, no momento que eu tô falando por aqui, já preste atenção nas oportunidades que você tem em cada nicho. Eu tenho certeza que você já pensou aí um monte de gente, não já? Sua cabeça deve estar explodindo? Eu sei que deve estar, porque foram muitas as ideias que eu trouxe por aqui. E eu tenho certeza ainda que, se duvidar, você está querendo todos os produtos para você, não é verdade? Confirma com um sorriso. Mas a pergunta que me faz a todo momento é: mas Tati, eu não tenho tempo. Será que dá para eu começar minha papelaria? E sim, dá. Afinal de contas, eu tenho alguns alunos, inúmeros alunos, que conseguiram já atingir o faturamento de R$5.000 recebendo o troféu 10 Passos, mesmo tendo um segundo emprego. Sim, eu tenho alunos que são troféu 10 Passos e têm emprego com carteira assinada, ou seja, são seletistas, são funcionários ou servidores públicos e mesmo assim conseguem atingir esse faturamento trabalhando como renda extra na papelaria. Que renda extra, hein, gente? Uma renda extra de R$5.000. Olha, não é brincadeira não, esses alunos. Mas por que eles conseguem? Porque na cartonagem e na encadernação, a gente tem uma vantagem muito grande, que é a lucratividade. Você tem um alto ticket de mercado, sabe por quê? Vamos lá, quando você mostra uma papelaria personalizada para alguém, um top de docinho, tá? A pessoa olha para aquele top de docinho e ela, naquele momento,
ela fala assim, isso aqui é fácil fazer, isso aqui é só imprimir, cortar aqui. Ela mesma vai pensando como é que ela pode fazer aquilo na casa dela, enfim, de uma forma mais simples. É óbvio que ela não vai conseguir fazer igual a gente, né? As pessoas acham que vão conseguir, mas não vão conseguir. Mas é isso que passa normalmente pela cabeça das pessoas. Só que quando ela pega um produto nosso, quando ela pega um produto nesse estilo aqui, bugou o cérebro dela, né? Porque ela olha e fala assim, gente, como faz isso? Eu não consigo fazer isso. Não é só imprimir. Tem alguma coisa diferente. Aliás, não vou dizer pra você, normalmente ela até duvida que foi você que fez, tá? Então ela vai ficar assim, você fez isso na sua casa, mas não precisa de um monte de máquina, né? Mal sabe ela que a gente não vai usar nenhuma para confeccionar esse produto aqui hoje. Então, nesse ponto, acaba sendo produtos extremamente lucrativos, tá certo? Por quê? Porque tem uma alta valorização no mercado. E esses produtos fazem com que a gente trabalhe menos e ganhe mais. Esse é sempre o meu objetivo com vocês. E são produtos valorizados no mercado justamente por conta disso, porque enche os olhos de quem vê. E foi exatamente escolhendo esse tipo de produto que eu aumentei o meu faturamento. Ou seja, na precificação, escolhendo produtos com margem de lucro maior. É justamente esse tipo de estratégias que eu ensino para os meus alunos para que eles consigam resultados consistentes dentro do ateliê deles. Agora, dá só uma olhada numa pesquisa rápida que eu fiz no Elo7, que é um dos maiores portais de vendas de artesanato do nosso país. Nessa pesquisa, você vai perceber que quando a gente coloca cartonagem na busca, aparece pouco mais de 7.000 itens lá, pouco mais de 7.000 produtos. Enfim, mas quando você coloca papelaria personalizada, das normais, das mais comuns, você tem mais de 50.000 produtos cadastrados. Ou seja, nota-se que a concorrência ainda é maior nos outros nichos, ou seja, nas outras áreas da papelaria que não é a nossa. Agora, vamos a um exemplo prático de faturamento para você entender um pouquinho só sobre lucratividade, tá certo? Um planner desse aqui, que também não precisa de encadernadora, e é a coisa mais linda, né, gente? Um planner desse aqui, eu consigo vender a R$100 a unidade dele. O tempo de confecção desse planner, olha, ele é incrível, ele consegue, só um adendo, né, gente, que eu preciso mostrar pra você, ele sai, ó, e você consegue ter os livros separados, os cadernos separados, tá vendo? Enfim, eu consigo vender esse tipo de material por R$100 a unidade. E eu demoro, basicamente, 30 minutos para confeccionar um, ou seja, meia horinha eu consigo confeccionar um produto como esse aqui. Eu não coloco no tempo o tempo de impressão, tá certo? Dos materiais. Por quê? Porque normalmente quando a impressora está imprimindo, eu estou fazendo uma outra coisa, seja no Canva, seja no Corel, enfim. Então eu não calculo exatamente o tempo de impressão, tá? Do material. Eu calculo o tempo de confecção mesmo, de cortar, colar, laminar, enfim. Então eu consigo vender a R$100 um planner como esse. Se eu faço 2 planners desse por dia, eu tenho R$200 de faturamento no dia, tá certo? Se eu pegar R$200 por dia, multiplicar por 5, vamos supor que eu esteja trabalhando só de segunda a sexta, tá? Então são 5 dias. Eu faço R$1.000 no mês. Multiplicado por 4, porque são 4 semanas no mês, basicamente, né? Eu tenho R$4.000 no mês de renda extra vendendo apenas 2 planners desse por dia, ok? E aí eu vou colocar um cálculo de tempo aí para você. Eu demoro meia hora para fazer um planner, então vamos colocar 2 planners, 1 hora. 1 hora para fazer 2, tá certo? Então eu vou colocar aí 3 horas de trabalho por dia para você conseguir esse resultado, tá certo? Ah, Tati, por que 3 horas? 1 hora para você confeccionar, ok? Mais 2 horas para quê? Para coisas aleatórias que você precisa fazer em torno do seu negócio. Você postar, você atender o seu cliente, você colocar no correio de repente, enfim, 2 horas para isso. Eu acho que está de bom tamanho, não é verdade? Então, 3 horas por dia você consegue fazer esse tipo de produto e você consegue ter esse tipo de resultado de R$4.000 sem sair da sua casa. Agora me diz, você não tem 3 horas do seu dia? Não tem. Aquele tempo que você fica no WhatsApp mandando bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá o que, mandando corrente. Será que aquele tempo que você gasta lá vendo o TikTok, vendo, sei lá, os shorts, os reels, ou talvez, quem sabe, você tá vendo pela 1000ª vez aquele dorama? Ah, tá vendo, né? Pois é, peguei na ferida. Esse tipo de coisa, gente, não é que você não precise ver, mas é porque não vai te levar a lugar nenhum. E o que eu tô te mostrando aqui
É algo que pode virar a sua chave, algo que pode transformar os seus resultados. Então lembre-se o que mudaria na sua vida se você fizesse esse valor na sua casa. O que mudaria se você fizesse pelo menos 4 ou 5 mil reais sem sair da sua casa? Será que você daria mais conforto para os seus filhos? Pagaria talvez um hotel fazenda agora nas férias para sua família? Quem sabe você trocaria o carro ou compraria um carro novo, como tem alunos que já compraram carro zero? Quem sabe um jantar para sua família? Eu não sei qual a importância disso, mas eu só sei que o conteúdo, como eu estou falando, que eu estou entregando aqui para você gratuitamente, tem esse poder. Então a pergunta é, daqui a 3, 5 anos você quer estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje? Você quer estar recebendo a mesma coisa que você está recebendo hoje? Porque o que você está vivendo hoje não foram escolhas que você fez agora. O que você está vivendo hoje, pelo qual você está passando, eu não sei por que momento você está passando, é o resultado de escolhas que você fez há um tempo atrás. E se você quiser mudar a sua vida daqui a 3, 5 anos, eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que se você quiser mudar daqui a 3, 5 anos, a sua decisão precisa tomar hoje. Você precisa começar a semear hoje, porque há todo um processo para essa colheita. E o tempo está passando. Então chega de desculpas. Porque como eu já falei para você, não dá para ter tudo nessa vida. Ou você tem desculpa, ou você tem resultado. Não dá para ter os dois. Por isso hoje eu vou entregar para você um molde, um arquivo digital. Ou seja, você vai fazer comigo um planner gratuitamente, sem encadernadora, tá certo? Porque eu não quero ouvir desculpas. E você não tem como ter desculpa comigo. Eu sempre falo isso para meus alunos, ninguém combina comigo desculpa. Por quê? Porque eu quebro todas elas. Porque se você decidiu, tá certo? Então você consegue. Então aproveite esse conteúdo que eu tô entregando com muito carinho para você. Tá bom, Tati, mas eu nunca fiz papelaria. Será que eu consigo? Eu nunca cortei nada. Ou seja, na aula de arte, na verdade, eu detestava cortar as coisas. E sim, você vai conseguir. Porque você não decidiu? Então, você vai conseguir sim. Eu moro em um apartamento pequeno, não tem espaço. Será que eu consigo? Claro que consegue. Você viu uma história? Então, eu também morava num apartamento pequeno. Eu também não tinha espaço. Mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Essa é a verdade. Mas claro, ouvindo vocês, eu resolvi contar um pouco da minha história. Então, se você não assistiu a aula 1, lá também eu contei um pedacinho. Porque eu sei que vocês me veem nos stories, você me vê e você quer saber como é que eu cheguei aqui. Eu sei disso, tem uma curiosidade muito grande, né, na cabeça de vocês. Então aproveita esse momento também, não só para entregar um conteúdo rico para você, mas também contar um pouquinho da minha história, porque talvez seja uma motivação que você precise, talvez você entenda que também você está nesse lugar que um dia eu já tive e você pode olhar e saber que você pode conseguir. Já existe uma herança liberada para você, você só precisa ter maturidade para isso, tá certo? Maturidade para receber. E maturidade para receber herança significa não dar desculpa para você. Significa entender que você precisa fazer aquilo que é necessário. Não, a gente nem sempre faz aquilo que a gente gosta. E eu não estou prometendo nada milagroso para você. Eu não estou prometendo para você que agora no primeiro mês, não, você vai conseguir fazer 5 mil reais no primeiro mês. Não, não é verdade. Tudo bem que eu estaria mentindo, tá certo? Se eu falasse para você que não tive já alunas que no primeiro mês conseguiram esse resultado. Tenho sim, tá bom? Eu tenho várias alunas que no primeiro mês, no segundo mês já conseguiram bater esse faturamento. Mas não é o normal, não é o natural. Então você não vai me ver nada falando aqui de nada milagroso, nada que você vai fazer isso e enfim, não. Tem trabalho, tá? Mas o que eu quero falar para você é que é possível. E que se você quiser, eu tô aqui para entregar o meu conteúdo para você, para te dar a minha mão. E eu não largo. Então o fato é que eu vou te entregar agora um produto incrível e super fácil e rápido de confeccionar. Que até mesmo você que nunca fez, você vai ver como é prático e rápido, tá certo? Com a minha técnica, o meu método exclusivo. Então vem comigo? Vem comigo para a mesa? Então bora confeccionar esse produto. Hoje na nossa aula, nós vamos aprender o nosso planner, esse aqui. Vou pegar aqui, esse planner aqui, lindo de morrer, né? Com todo esse acabamento, não utilize encadernadora. Você estava usando isso como desculpa para não começar, né? Pois é, não vai poder mais. Tá? Por quê? Porque esse planner vai ficar lindo e a gente não usa encadernadora nele, tá certo?
Você vai fazer com todo esse acabamento com os 9 instrumentos que eu mostrei pra vocês logo na aula 1. Pra você que não assistiu a aula 1, vocês receberam uma checklist, tá certo? E pra combinar, obviamente, com o nosso estojo que a gente já fez na aula 1, tá? Então, bora começar. O que vocês vão precisar? Tá tudo escrito aqui, ó. 2 pedaços de papelão 1.9 no formato 16 por 22. Então, é esse aqui, ó. Esse formato aqui. Tá certo? 2 pedaços. Lembrando que já vende esse papelão cortado 16 por 22 na JM Embalagens, por exemplo, tá? Já tem cortado nesse tamanho exato. E você também pode comprar nos outros lugares, na Fibrap, enfim, na Diplomata, na Contipa, você pode mandar cortar, tá? Então, se você tiver, por exemplo, Tati, eu tenho 50 unidades de planner desse pra entregar. Você não precisa cortar, não, tá bom? Você pode muito bem pedir cortado. Olha, eu preciso de 100 pedaços de papelão cinza 1.9 no formato 16 por 22. E vai chegar aí na sua casa, tá bom? Além disso, você vai precisar de uma lombadinha. Então, um pedaço de papelão 1.9 no formato 1 centímetro mesmo, por 22. Fininho desse jeito, tá? Bom, o papelão que a gente tá usando é o papelão cinza, tá? O papelão roller. Roller é marca, tá certo? Não esqueça disso. Então, papelão roller é um tipo, né? Uma marca de papelão cinza. Tati, serve Paraná? Serve também, tá bom? Não é o mais indicado, não prefiro, porque o papelão Paraná enverga, tá? Tanto que ele é excelente para caixa redonda, por exemplo. Ele enverga. O papelão cinza não, ele quebra, porque o papelão cinza ele é mais rígido. Então, pro que a gente faz aqui, ele normalmente é o mais indicado. Impressão em papel fotográfico adesivo das folhas A, B e C. Eu imprimi aqui em fotográfico adesivo. Eu tô usando o gloss, mas você pode usar o mate. Essas folhas aqui são A, B e C. É que eu cortei o excesso, tá? Só cortei o excesso em cima e embaixo, na lateral. Só o excesso mesmo. Até que tá até torto, porque eu cortei só o excesso. Aqui na capa você vai escrever o nome, já tem um espaço. Aqui na contracapa você escreve só seu arroba, tá? Arroba da sua empresa e tal. Na lombada você não escreve nada. A lombada é fininha, tá? É claro que no papel dá pra botar mais lombadas uma do lado da outra, né? Mas aqui a gente tá fazendo uma só, vai ficar assim. No dia que você fizer mais, você vai colocar uma lombada do lado da outra pra aproveitar melhor o papel, tá? Então, esse aqui que eu cortei o excesso, você tá aí na sua mão. Folha A, B e C. Vai precisar também de 3, já que são 3 folhas de fotográfico. No meu caso aqui é gloss, mas se você preferir mate, pode ser mate. Não tem problema nenhum, eu também gosto muito do mate. Você vai precisar também de vinil para laminação fria. Por quê? Porque já que eu tô usando 3 folhas de papel fotográfico, então eu preciso de 3 folhas de vinil. Porque eu preciso laminar esse fotográfico, tá? Senão ele vai desbotar, ele vai amarelar, vai ficar feio demais. Então, eu preciso laminar. E mais uma vez, estou usando o vinil de laminação da JM Embalagem. É o vinil de laminação fria holográfica, tá bom? Tati, eu tenho laminadora. Posso saber o papel? Fica à vontade, tá? Se é livre, pode usar, fica à vontade, ok? Vamos precisar também impressão offset adesivo letra D e E de escola. Então, são esses aqui. Esse aqui é pro nosso acabamento, é pra guarda, ou seja, pra essa parte interna aqui. Ó. Esse acabamento interno do produto, tá? Não precisa laminar, porque é interna. Primeiro que o offset ele não desbota, não tem esse problema, tá? O offset ele é super de boa, ele não faz isso. Ele simplesmente serve para esse acabamento. E como vai ficar interno, a gente não lamina, tá? Então ele vai ficar assim, normal. Offset 180 gramas. Tá escrito aqui embaixo também, tá, gente? Ó, eu escrevi aqui para vocês. Um pedaço de Color Plus, 120 gramas na cor da sua preferência, no tamanho A6. Eu peguei esse aqui, que tá tendo tamanho A4, dobrei ao meio. O A6, na verdade, é o meio do meio, né? Mas é só um pedacinho. Você vai ver que a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Eu peguei essa cor que a gente já tá usando nos produtos. É só esse acabamento aqui pequenininho. Por isso que só precisa de um pedacinho, um A6, tá? Deixa aqui de ladinho. Cola extra forte, então você vai usar essa cola Cascorês aqui, PVA, tá? Adesiva. Você encontra em casa de material de construção. Você vai usar também 2 parafusos de 1,5. Então, são esses 2 parafusos aqui, tá? De 1,5. Esse parafuso aqui tem vários tamanhos, né? Tem de 1, 1,5, 2, enfim. Tem maiores. Esse parafuso é para encadernação. Você encontra ele no Mercado Livre, tá? Parafuso para encadernação. Mercado Livre, na 100 Igual Artesanatos. Você encontra também na Oficina Full, tá?
Então não é difícil encontrar. Então você pode simplesmente encomendar e vai chegar aí. A gente usa também cola permanente ou universal. Eu tô usando aqui a cola universal dessa vez, tá? É só um pouquinho de cola e só pra vocês verem que a gente vai reforçar essa lombada. E a dupla face, tá bom? E depois disso você precisa de uma impressão. E essa impressão aqui é uma impressão de 50 folhas A4, 75 gramas, tá? Isso, 75 gramas, tá certo? Super tranquilo, né? De você fazer, tá? Então, são 50 folhas, impressão de 50 folhas, no papel 75 gramas, que é esse mesmo que você compra, essa resma que você compra quando você quer escrever na sua casa. Essa mesmo, tá? São 50 folhas, iguais. Então, não tem nem que acertar nada, tá? Igualzinho. E é isso. Além disso, a gente vai precisar de espátula, pincel, bandeja, furador de mão. A gente vai usar o furador da Max hoje. Estilete, régua, base e tesoura. E bora, então, para nossa confecção. Bom, o que você vai precisar? Primeiro, vamos cortar esse aqui. Você vai bater, tá? E aqui eu arrumei um clipsezinho, que pode ser aquele clipe assim, tá? Eu vou cortar todo junto, mas você pode cortar menor, mais fininho, tá? Porque eu tenho que cortar no meio isso aqui. Aqui é o meio, tá? Se você tiver guilhotina, corta na guilhotina. Se não, você vai cortar aqui comigo. Você vai usar qualquer clipe que você tem na sua casa, porque clipe normalmente tem. Às vezes não é esse, às vezes é aquele de encaixar assim no papel, serve também. Tá? Ó. E é simples, você vai só, é só pra segurar, tá? Vai apoiar a régua aqui. Você vai vir com o estilete afiado, então quebra a ponta pra fazer esse processo, tá bom? Afiado. Tati, como é que quebra a ponta do estilete? Com um alicatezinho. Aí, o alicate que você tiver aí, ó. Você vem aqui e faz assim, quebra a ponta, tá? Pronto, tá afiadíssimo o estilete. Vai apoiar aqui, tá? E aqui, qual o maior erro das pessoas? Preste atenção. O maior erro é que você não fica com a mão reta. Você faz assim, ó, vou aumentar, né, o giro pra você entender. Você passa assim, aí depois você passa assim de novo, passa no meio, passa assim. Aí o que acontece? Fica cheio de filetinho, entendeu? Então, qual uma dica aqui fundamental? Primeiro, você manter a mão reta. Primeiro de tudo. Segundo, quebra a ponta. Terceiro, você vai passar como se estivesse passando uma caneta para marcar. Não é o objetivo cortar. O objetivo é marcar. Então, você vai segurar, ó, vai passar, ó. Leve. Ok? Ó, leve. Ó. E vai indo leve. Você não pode ter o objetivo de cortar todos, entendeu? Ó. Vai indo e vai arrancando aqui. Arrancando não, né? Empurrando. Ó. Até chegar ao final. O problema, sabe o que acontece? É que a gente é muito impaciente. A gente quer cortar o bolo todo de uma vez. Ó, então... Mão leve. Igual se estivesse passando uma caneta aqui pra marcar. E vai até o final. Até chegar ao final. Ó, chegou ao final, pronto. Cortei o bolo inteiro. Tá certo? Ó, vou pegar, vou juntar aqui. E vou juntar aqui em cima, pronto. Ficou certinho aqui, olha aqui. Então assim, por que a gente erra? Por que você erra quando você refila? Que o nome disso é refilar, tá? Porque você é muito ansiosa, meu amor, tá? Não andeis ansiosos com coisa alguma, tá bom? Então, apoia, bota um clipezinho, se tiver aquele assim, tá? Pra apoiar, pra segurar. Apoia de mão, a mãozinha leve aqui na régua, tá bom? Estilete retinho, quebra a ponta e vai, ó, na tranquilidade, Beethoven, entendeu? Ó, na tranquilidade, tá certo? Se quiser cortar tudo de uma vez igual bolo, vai dar errado. Deixa esse aqui de lado, que depois a gente vai furar ele. Vamos pegar aqui o nosso papel fotográfico pra gente laminar, tá? Então, vou pegar a capa e vou laminar a capa com o nosso vinil aqui holográfico. Vou tirar a pontinha do jeito que vocês aprenderam comigo na aula 1. A aula 1 vocês fizeram, né? Isso.
Gente, tá agarrado esse aqui. Foi. Ó, vai tirar a pontinha. Tá vendo? Tirei a pontinha. Prende no produto e na mesa, na minha mesa, ó. Pronto. Agora que a gente já laminou aqui, né? Vocês viram, é só colocar um pedacinho da pontinha, depois vai puxando e vai alisando. Aí eu venho aqui e vou cortar o excesso. E agora aqui, esse papel, ele tá laminado, ele fica escorregadio, tá? Então, o que você vai fazer, você vai só segurar e passar muito leve, tá? Pra quê? Pra não andar, não escorregar, tá? Leve. Aí depois que você marcou, é mais fácil. Eu venho aqui e eu vou cortar já o papel certinho. Mais uma vez, gente, o segredo é a mão leve, tá? Esse é o segredo. É a mão leve. E prontinho. Olha como é que tá laminado. Olha como é que tá lindo esse aqui. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai repetir o processo, tanto para a contracapa quanto para a lombada, tá certo? Mesma coisa você vai fazer aqui com a contracapa. Você vai tirar a pontinha. Gruda parte no papel, né? No produto. E parte na mesa, ó. O segredo para alisar bem é estar certinho aqui, nesse primeiro pedaço, tá? Deixa bem lisinho aqui, tá bom? Por quê? Porque quando você puxar, ele vai seguir lisinho, entendeu? Esse vinil holográfico aqui ainda é mais rígido. Ele é mais durinho. Você vai sentir essa diferença de vinis para vinis, né? Mas é tranquilo também. Pronto, agora já tem capa e contracapa, ó, laminadinha. Agora tem que laminar essa lombadinha aqui. Essa lombada, eu vou até cortar aqui pra não usar. Não vai precisar, né? Usar isso tudo de vinil. Então eu vou cortar aqui. Eu já posso usar esse pedaço pra uma outra lombada, pra um outro produto, enfim. Pronto, agora a gente tem capa, ó, capa, a contracapa aqui e a lombada aqui no meio, tá certo? Agora vamos grudar no nosso papelão? Vamos, aqui, ó. É assim que a gente vai fazer, ó, um papelão pra cada e esse pequenininho pra cá, tá ok? Preste atenção, eu vou fazer devagar, é fácil e rápido, porém eu vou fazer devagar pra você não se perder, tá? Eu vou tirar o papelão todo daqui do line. E aí, eu vou apoiar aqui, ó, na base de corte. Lembra que a gente usa muito ela milimetrada? Então, aí, uma sujeirinha. Isso aí. Eu uso um quadradinho desse e meio, porque é 1,5 centímetro, tá? Então, 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui. Então, ó, de olho você vem. Ai, Tati, eu não consigo de olho. Calma que eu vou fazer sem olho. Tá próximo. Quer dizer, sem olho não. Fazer sem olho é ótimo. Vem aqui, alisa, ó. Tá, ó. Alisa bem, tá? Pra não ficar com bolha. Você vai cortar as pontinhas aqui, ó. É só não encostar o papel, a tesoura aqui no papelão, tá? Deixa assim, 2 milímetros para fora. Ok, ó. Tá certo? E agora você vai fazer o quê? Você vai, ó, primeiro pra cima, alisar pra cima, pra poder grudar aqui, ó, na lateral, sabe, do papelão. E depois pra dentro. Tá? Primeiro pra cima, depois pra dentro. Aqui é a mesma coisa.
Primeiro pra cima. E depois pra dentro. Dá uma apertadinha aqui, tá vendo? Uma amassadinha aqui nesse cantinho. E deixa assim. Não vai virar aqui, calma. Tá? Deixa assim por enquanto. Vou deixar de lado, vou fazer a mesma coisa desse. Tati, eu não consigo fazer de olho, não tem problema. Você pegar a régua e vai medir, tá? Então, vai pegar a sua régua, a minha aqui tá meio apagadinha, mas você vai pegar a sua régua, vai posicionar e vai medir. Então, vai medir aqui e aqui vai medir aqui. Pronto. Você vai ver que vai ser aqui, ó. Tá? 1,5, 1,5 centímetros. Marcou. Só tirou. Ah, Tati, mas você marcou aqui no line. Marquei no line, mas quando você tira, fica marcadinho. Dá pra ver aqui, ó. Guarda esse line aqui. Não vai precisar. Tá? Vem aqui e posiciona. Mais uma vez, alisa. Vira, corta as pontinhas. Vem aqui. Aqui, ó. E dobra aqui. Aqui é a mesma coisa. Pra cima. E deixa assim, tá? Não dobra esse aqui. Então, vai ficar os dois assim. Espera. Calma que vai chegar o momento. Agora, esse aqui, eu vou usar esse line aqui, tá? Mesma coisa aqui. Você vai ter que posicionar 1,5, tá? Só que ele é fininho, mas é a mesma coisa. Vou botar essa parte aqui. Ah, tanto faz o lado, né? Tá bom. Vou botar esse aqui pra baixo, essa parte pra baixo, essa parte mais escura pra baixo. Mas tanto faz, na verdade. Vem aqui, ó, e coloca exatamente ó, no quadradinho. Tá bom? Agora, por que eu pedi isso aqui? Porque você vai abrir que a gente vai usar ele. Pra poder não grudar na sua mesa. Ó, se apoiar aqui. Porque o line não deixa grudar, exatamente onde seu adesivo tava grudado, né? Você vai vir aqui, ó. Alisar. Presta atenção. Virou pra cima, aqui na pontinha, virou pra baixo. E deu uma empurradinha pra dentro aqui e uma empurradinha pra dentro aqui. Vai ficar assim, ó. Mesma coisa desse lado. Virou. Uma empurradinha e uma empurradinha. Pronto, vai ficar assim. Pega o seu liner. Apoia, por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai usar essa parte mais grossa pra você amassar aqui essa lateral. Ó, tá vendo porque você precisa do line? Porque se você fizer isso aqui, vai grudar aqui. Ó, então você vem aqui e aperta. E você vai ter uma lombada linda. Que é essa lombada aqui, ó. Como é que ficou? Tá vendo? Bem certinha, bem marcadinha. Agora, vamos lá. O que você vai precisar? Vou apoiar o line aqui de novo. Vou apoiar meu material aqui, por quê? Porque eu vou grudar a minha capa. Essa aqui é a contracapa é desse lado. A minha capa aqui, ó, desse lado aqui do meu direito. Tá vendo? Desse lado aqui. E aqui vem a contracapa, ó, desse lado aqui, tá certo? Pra facilitar, o que eu faço? Eu venho aqui e faço a mesma coisa aqui, ó. Nessa parte de cima e na parte de baixo. Bom, então, alisa bem, ó.
Aí vai ficar assim, ó, marcadinho aqui em cima e aqui embaixo. Mesma coisa você vai fazer pra esse aqui. Ó, marcar e marcar. Pronto, tá marcadinho, tá vendo? Você vê que vai ficar mais fácil quando você for grudar. Ó, agora sim, você vai pegar sua fita dupla face, vai colocar aqui, ó. Ok? Ó. De um lado e do outro lado. Ó, média aí. Do outro lado. Não tem problema sobrar um pouquinho, não. Vai tirar a fita dupla face aqui. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. O que você vai fazer? Você vai vir colar aqui. Mas assim, pra reforçar, eu sei que isso aqui é dupla face, é boa. Eu coloco a colinha permanente. Eu tô usando aqui a cola universal, mas pode ser uma cola permanente. Tá? A Super Bonder também pode ser, mas a Super Bonder você tem que tomar muito cuidado, botar muito pouquinho, senão ela dá problema. Ela deixa esbranquiçado o material às vezes. Então tem que botar pouquinho, mas serve também. Aqui você vai grudar aqui, ó. Tá? Ó. E aí, alisa aqui. Tá? E vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó. A colinha é basicamente só pra dar uma reforçada nessa lombada. Tá bom? E aqui é a mesma coisa. Você bota aqui. Olha só. Olha como é que ficou essa lombada, que coisa mais linda que ficou, tá vendo? Agora que você já fez esse, você pode virar e jogar o line fora. Que agora sim você vai virar aqui pra dentro, ó. Agora você vai fazer esse acabamento, entendeu? Agora você vai fazer o acabamento pra dentro. Tá? E aí, pronto, agora você vai pegar a letra D e E de escola, deixa aqui de ladinho. E a gente vai recortar. E vai recortar aqui também. Esse aqui, deixa de ladinho, que a gente vai colocar ele no papelão. Pronto, agora a gente já tem aqui esses três. O que você vai fazer? Você vai grudar primeiro o meio, tá? Onde tem a lombada, tá? Então, eu vou tirar aqui o line. Esse aqui eu tiro o line todo. Vem aqui, você vai colar no meio, tá vendo? É mais um reforço pra esse meio aqui. E aí, você vem e alisa. Eu aliso e ainda faço a valinha assim, ó. Ok? Depois, esses dois aqui, um é pra cá e o outro é pra cá, tá? E você vê qual que você prefere, ó. Tá bom? Não tem muito lado, não. É um desenho abstrato, né? Então, não tem muito lado. Tira só uma pontinha, tá vendo, ó? Posiciona onde você quiser, ó. Vou posicionar aqui. Aperta a pontinha e tira todo o line e pode alisar. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó. Você pode tirar a pontinha. Apoia, ó, o line.
Tirei a pontinha, apoio o line. Aqui. Posiciona a guarda. Puxa e alisa. Ok? E a nossa estrutura, ó, tá pronta. Deixa secar um pouquinho antes de virar, tá? Enquanto isso, a gente vai usar esse aqui. Eu pedi pra vocês um pedaço de papelão também pequeno, né? Bem pequeno. Que na verdade, eu pedi a 6 porque é pequenininho, mas eu vou usar aqui uma sobra, tá? Também. Então, você pode usar uma sobrinha. Eu vou cortar só esse pedaço aqui de papelão. E aí, pra não fazer vocês medirem, eu fiz um molde. Ó, só colar aqui no papelão. E agora você tem um molde do furo que você precisa fazer. Ó, vou marcar aqui e vou cortar. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o molde do furo. Você vem aqui, fazer o furo aqui, ó. Tá? E fazer o furo aqui, certinho, que eu botei. Tá bom? E esse aqui é o molde do furo. E esse aqui é o molde que você vai usar. Então, eu vou marcar aqui, ó, onde eu vou furar. Então, ó, aqui e aqui. Furei. Furei. Esse aqui vai pra cá. Ó, eu só vou encapar ele, ele vai pra cá. Tá? Então, eu vou encapar ele. Esse aqui é o molde do furo, pra você furar as folhas e tal. E aí, esse aqui você precisa fazer uma vez, deixa ele guardadinho. Tá bom? Esse aqui a gente vai o quê? Encapar ele agora, tá bom? Só um pedacinho, fiz um pedacinho só pra vocês. Vou passar aqui colinha. Tá bom? Vou encapar, tá? Normal. Normal. Vou tirar o excesso aqui. Corta aqui as pontinhas. As pontinhas. Ó, tira só o excesso. Ó, tirei só o excesso, basicamente. Cortei as pontinhas. Agora eu vou, ó, encapar. Passar aqui, ó, um pincelzinho. E encapar esse pedacinho de... Amassar aqui e vou encapar. Tá bom? Nem precisava ter feito o furo antes, eu poderia ter feito depois, porque eu vou ter que fazer de novo, né? Então, mas tudo bem. Pra cima. E pra dentro. E esse aqui pra dentro, esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Eu uso até a mão mesmo. Bem pequenininho, tá vendo? Só pra dentro. E pronto, porque na verdade aqui não precisa estar bonito aqui essa parte, né, de dentro. Então, tá aqui. Agora você faz o furo, já tinha feito, então já tá até marcado pra facilitar. Lá, né? Você pode vir aqui e fazer o furo, ó. Marcou, fez o furo. Aqui.
Pronto, fiz o furo aqui. E ele vai entrar aqui com o nosso planner que a gente já cortou. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar esse aqui como molde, igual eu falei pra você, tá? Um detalhe, pra você que tem encadernadora, você pode medir isso aqui e não precisa furar na mão, tá? Se você tiver encadernadora, tá? Se tem encadernadora. Você pode muito bem, só fura esse aqui na mão, né? E você pode botar a distância que você achar melhor, não precisa ser exatamente essa distância. Essa distância aqui dá pra furar na encadernadora, tá? 2 por 1. Você vai conseguir. E aí você pode furar todas essas folhas na sua encadernadora, tá? Seja uma D5 ou qualquer outra encadernadora que você tiver. Você consegue fazer 2 furos, tá bom? E furar esse aqui. Normalmente na encadernadora 2 por 1, tá? A 3 por 1 você já não consegue, às vezes, levantar o pino, né? Mas a 2 por 1 você consegue. Caso você não tenha, que é o nosso caso aqui, não tem problema. Estou dando uma solução pra quem tem, tá? É só você apoiar, ó. Você apoiar. Vai marcar e vai furar. Tá bom? Com furador de mão. Tá certo? O que você não pode ter, foi o que eu falei. É desculpa. Ok? Ó. Então você vem aqui. E você vai furar, tá vendo? Ok? E você vai fazer isso com todas as suas folhas. Agora você vai fazer esse furo aqui, simples, é só marcar também do mesmo jeito, marca a posição que você gostaria, tá? E fura com o furador, tá bom? Você vai pegar o parafuso, só pra gente montar, tá, gente? Eu vou botar essa parte pra cá, essa parte mais lisa pra trás. Vai pegar todo o seu miolo, encaixar aqui, devagar, tá? Encaixa de pouquinho em pouquinho, que é mais fácil. Pronto. Agora é só você encaixar esse aqui. E rodar aqui o parafuso. E pronto, se quiser apertar um pouquinho mais com a chave de fenda, tudo bem, eu não aperto muito não. Enfim, aqui ó, você já tem, olha que incrível esse planner, gente. Olha isso. Olha essa lombada, olha esse acabamento, tá? Do planner que a gente acabou de fazer. E é um produto que você ainda pode oferecer mais refil, por exemplo, quando a pessoa acabar, entendeu? Então você pode vender para ela o planner mais um refil, né? Para quando acabar a pessoa encaixar de novo aqui. Ela super consegue fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso produto. Ah, tá bom, Tati. Agora eu já aprendi a fazer esse produto, aprendi a confeccionar, amei. Mas como é que eu faço para aprender todos os outros? Como é que eu faço para aprender a ter esse faturamento todos os meses que você está falando? A ter esse resultado que todas essas meninas falaram? Bom, dentro do meu curso, os 10 passos, cada passo é um pilar que você precisa entender para que você possa ter resultado, não é só produto. Afinal de contas, quantas pessoas você conhece que sabe fazer produto, mas não sabe fazer dinheiro? Por quê? Porque existem outros pilares de atendimento, de precificação, de redes sociais, enfim, você precisa saber de outras coisas. E nos 10 passos, cada pilar eu vou falar de cada coisa importante para o seu ateliê. Então você vai aprender de forma clara e objetiva, não só produtos, porque a gente tem mais de 70 produtos lá dentro, mas também como organizar, planejar e estruturar o seu ateliê dentro da sua casa. Você vai aprender sobre redes sociais, o que você deve postar, o que você não deve postar, como você deve fazer isso. Você vai aprender sobre impressão, pois é, tem cores que não saem, não é verdade? Então a gente tem tabela específica para isso. Você vai aprender sobre insumos, você vai aprender marketing, vendas, e mesmo se você nunca vendeu antes, você vai conseguir, porque vendas não é dom, venda é técnica, e você vai ter inúmeras estratégias para que você possa fazer aí no seu ateliê. Enfim, os 10 passos é um curso completo para te ajudar a ter uma papelaria lucrativa dentro da sua casa.
Um curso completo que vai te ajudar a construir, a realizar o seu sonho. Até porque tudo que eu falei para vocês já por aqui, aliás, tudo que eu falo, não só aqui, mas nas minhas redes sociais, dentro do meu curso, não é teoria, é aquilo que eu vivencio. Porque eu também tenho meu ateliê e faz muito tempo que eu tenho ele. E eu concordo com vocês que a prática, ela vale muito mais do que a teoria. Então o que eu explico para vocês não é o que está no manual de instrução, é aquilo que eu faço. Então eu trago os meus acertos para vocês, mas eu também trago os meus erros, porque a gente aprende com erro, sabe? E talvez um erro que eu cometi, você não vai cometer. Então tudo isso, toda essa bagagem eu divido com vocês dentro dos 10 passos. Mas esse não é o momento de falar do meu curso. Como eu falei para você, o curso não está aberto, tá? Os 10 passos não está aberto e não vai abrir. Eu não vou abrir os 10 passos agora. O meu curso só vai abrir depois que acabar essa semana lucrativa, lá para segunda-feira, tá certo? É que eu vou abrir. E aí, mais para frente, na sexta-feira, eu vou falar um pouquinho mais dele para que você tenha a oportunidade de conhecer e, quem sabe, continuar essa jornada de estudo, aprendizado e resultado junto comigo. Enfim, hoje a gente confeccionou esse planner lindo com o meu método exclusivo. Eu tenho certeza que você está orgulhosa de você mesmo, né? Se você fez, você está orgulhosa. Se não, daqui a pouco você faz e você vai ver como é incrível. Você aprendeu sobre insumos e confeccionar, obviamente, de forma rápida e fácil. Você também entendeu sobre o mercado da papelaria, o tamanho dele, para quem você pode vender. Além disso, seu problema é tempo. A gente acabou com ele agora, não é verdade? Até porque nossos produtos são altamente lucrativos. Então, acabou a sua desculpa. Afinal de contas, até quando você vai ficar adiando o seu sonho? A gente falou bastante coisa e na sexta-feira a gente vai continuar confeccionando o produto. Nós faremos essa linda cesta, que vai fazer par com o nosso estojo que a gente fez na aula 1 e o nosso planner aqui da nossa aula 2. Além disso, a gente vai precificar os 3 produtos. Lembrando que a apostila da aula 1 desse estojo aqui e a apostila da aula 2 já estão liberadas nos nossos grupos de WhatsApp ou na nossa comunidade. Se você não baixou, ainda dá tempo de baixar. E como eu falei, na sexta-feira faremos essa cesta, então não perca, eu espero você na nossa terceira aula. Mas agora atenção, você não está na nossa comunidade do Facebook? Como assim você não está? Como assim, gente? Lá eu estou respondendo todas as perguntas. Então entre, você pode deixar seus comentários, eu estou adorando ver que vocês estão gostando da aula, vendo os produtos de vocês. Se você confeccionou, posta lá para eu ver. Além disso, vai rolar uma premiação especial que eu vou divulgar lá na nossa comunidade às 18 horas de domingo. Isso mesmo, para cada aula que você está assistindo, você tem um teste. Você vai fazer esse teste e se você acertar 70% do teste, você está concorrendo a uma bolsa de 50% no meu treinamento completo, os 10 passos. Isso mesmo, tá? Então são 3 aulas, portanto são 3 testes e 3 bolsas de 50% de desconto. Você não vai perder essa oportunidade de ganhar, não é verdade? Então realmente eu aconselho você, eu dou a dica aqui para que você faça o teste e participe do sorteio. Mas de qualquer forma eu vou ficar esperando o seu post para saber se você gostou dessa aula, para saber do seu produto que você confeccionou. Divide comigo, eu gosto de saber, porque é isso que realmente me impulsiona a continuar. Então é isso. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui e eu espero você na nossa aula de sexta-feira. Não vai me deixar falando sozinha, vai? Então tá. Tchau. Até lá.